Olá, alunos do curso Medicel, sejam bem-vindos a mais uma aula. Eu sou o professor Fábio Colagrossi Paz Barbosa e hoje nós vamos falar de um tema bem atual e um tema que tem estado presente sempre aqui nas nossas provas. Nós vamos falar sobre a cirurgia videolaparoscópica e um pouquinho da robótica, tá? Então, são temas da tecnologia, do avanço da medicina, do avanço da cirurgia e a tendência é que isso caia cada vez mais nas nossas provas dentro do capítulo da cirurgia geral. Tá? Com o advento da videolaparoscopia, muita coisa mudou do ponto de vista cirúrgico. E hoje em dia, muitos hospitais já têm acesso, muitos hospitais do SUS já fazem procedimentos por laparoscopia, e nós temos algumas perguntinhas carimbadas de prova aqui, tá? Principalmente em relação a vantagens, desvantagens e efeitos colaterais do pneumoperitônio. Então, eu vou mostrar aqui para vocês uma visão geral. A aula é fácil, não é uma aula difícil, e eu vou apontar para você o que cai sempre na prova, que você precisa compreender para não errar essas questões. Então vamos lá. O que a gente tem que falar aqui sobre a videolaparoscopia? Então, eu acredito que todos vocês já tiveram contato com o aparelho de videolaparoscopia. Precisa frequentar o centro cirúrgico, precisa ver isso para entender melhor. Então, é uma transformação do ponto de vista cirúrgico. Ao invés de fazer grandes incisões, grandes laparotomias, nós podemos fazer pequenas incisões, colocar os portais, os trocárteres, e através dele nós vamos inserir uma câmera com uma ótica e uma fonte de luz e nós vamos fazer a cirurgia no aparelho de vídeo, tá? Então, a cirurgia ela tende a ser a mesma. O que vai mudar é o mecanismo que você vai chegar até o seu órgão, até a sua víscera. Então, a tendência sempre é a gente tentar fazer o mesmo procedimento, não ficar mudando a técnica só porque você vai fazer por videolaparoscopia. E aí a gente vai poder aplicar essa técnica em várias situações diferentes, em várias especialidades, não só na cirurgia geral. Tá? Nós vamos ver aqui, inicialmente, que ela nem começou na cirurgia geral. A laparoscopia começou com a ginecologia. Isso aí já no meados do século XX. A primeira procedimento foi feito uma biópsia hepática em 77, mas o que foi o marco da videolaparoscopia para nós foi a primeira colecistectomia realizada por Muret em 1987. A partir daí, a cirurgia da vesícula foi se tornando a cirurgia padrão e foram se desenvolvendo os materiais, né? Então, para conseguir fazer a videolaparoscopia, você precisa ter uma fibra ótica, uma boa fonte de luz. Então, foi necessário tempo de avanço da tecnologia para aplicar na nossa área cirúrgica, na área médica. E a tendência é que isso ocorra com uma velocidade cada vez mais rápida, tá? Então, só para colocar um histórico para a gente contextualizar aqui. Agora, a princípio, nós temos um aumento de custo, né, porque o aparelho tem preço, o aparelho é caro, a maioria deles são importados, então nós temos dificuldades em adquirir. Então, tem lugares que o próprio cirurgião compra o aparelho, tem lugares que é o hospital que fornece, é o estado que fornece, é o convênio que fornece, mas isso tudo gera um custo. Tá? Esse custo de equipamento, de manutenção, de treinamento, ele acaba impactando também no serviço de saúde. Por outro lado, esses pacientes acabam se recuperando mais rápido. Você diminui o tempo de internação, ele volta às atividades de trabalho, atividades físicas mais precocemente, e a tendência é que esse custo seja diluído e que você, no final, acaba tendo um grande benefício com o uso da videolaparoscopia. Então, a gente tem que pensar mais no investimento e não num custo e ver quando que é possível, quando não é possível, que tecnologia que agrega, que não agrega. Mas, a princípio, aumentam os custos e a necessidade de um treinamento diferente. Então, o que você tem? Qual que é o aparelho básico, né? Então, você vai ter um monitor, né, que é uma câmera, uma TV, que você vai olhar a cirurgia e vai realizar o procedimento com aquela visão. Hoje em dia tem telas de LCD, tela plana. Nós temos também uma câmera. A câmera ela vai ser acoplada a uma ótica, tá? Que parece uma pinça, uma ótica grande, comprida, normalmente de 10 milímetros. Ela vai ser acoplada na câmera. Tem câmeras hoje Full HD, que você tem alta definição, e você vai acoplar duas estruturas. Uma fonte de luz, que é para iluminar a cavidade, e um insuflador. Por quê? Porque se você colocar uma pinça dentro da cavidade, você não vai ter espaço, você não vai enxergar nada. Então você precisa criar o espaço. Então, para isso, a gente insufla gás, insufla o ar, que o gás mais usado é o gás carbônico, é o CO2. Então você vai ter um insuflador. Então, esses aparelhos ficam todos aqui no nosso rack, no nosso armário da videolaparoscopia, certo?
E nós temos aí várias pinças que são utilizadas dependendo de cada cirurgia. Pinças semelhantes à da cirurgia aberta. Nós temos pinça tipo Mixter, que é a chamada Maryland. Nós temos pinças de preensão traumática e atraumática. Temos tesouras, tesoura curva, tesoura reta. Então, tem várias pinças que foram desenvolvidas dependendo de cada tipo de procedimento. E aqui a nossa ótica, que ela pode ser uma ótica de 0 grau ou de 30 graus. O que significa isso? A de 0 grau ela é lisa na frente, ela é reta, ela enxerga só para frente. E a de 30 graus ela é inclinada 30 graus, você consegue olhar o teto e olhar o fundo do paciente. Então são materiais diferentes que vão sendo desenvolvidos para cada cirurgia. Atenção aqui, vantagens da videolaparoscopia. Perguntinha de prova que você não pode perder. Primeiro, menor permanência hospitalar. Então, normalmente, quem opera por vídeo, a mesma cirurgia aberta, quem operou por vídeo vai embora mais rápido. Por quê? Porque não tem incisão. Se não tem incisão, o paciente vai ter menos dor, ele vai voltar mais rápido à atividade intestinal, os ruídos hidroaéreos, tem menos manipulação, ele vai fazer menos atelectasia, porque esse paciente ele vai conseguir inspirar profundamente, não vai ter dor na incisão. Então, acaba indo embora mais rápido. Isso é bom para o paciente, isso é bom para o sistema. Retorno precoce às atividades. Então, se ele consegue voltar ao trabalho, ele consegue voltar às atividades físicas, inclusive. O paciente que é trabalhador braçal, que pega peso, é uma grande vantagem. Menos trauma cirúrgico, menos dor no pós-operatório. Então, se você não agride, a resposta metabólica ao trauma vai ser menor. A incisão, a laparotomia, vai levar aí uma chuva de citocinas que vocês já estudaram lá na aula de resposta metabólica ao trauma. A resposta é muito menor com a videolaparoscopia. Menos dor, menos necessidade de opioide, menos efeito colateral. E existe, por último, um efeito estético. A gente coloca por último, que aquele vai ser o menos importante, mas ele é algo que tem que ser considerado também. Você fazer uma laparotomia mediana, uma hepatectomia com uma incisão subcostal bilateral, uma incisão de chevron, ou fazer uma hepatectomia por videolaparoscopia. Então, muitas vezes a gente opera pacientes jovens, mulheres jovens, então o efeito estético também é importante, tá? Mas as vantagens principais são essas aqui. Do ponto de vista de resultado, o objetivo é que seja o mesmo. Então, tanto aberta quanto por vídeo, o resultado tem que ser o mesmo. Então, eu posso fazer uma cirurgia oncológica por laparoscopia? Posso. Então, já foi estudado isso, que o pneumoperitônio não traz um espalhamento das células tumorais. Então, você tem que seguir a mesma técnica. Então, se o resultado é o mesmo e eu tenho um paciente com menos dor, que vai embora mais cedo para casa, que volta às atividades e que esteticamente é melhor, vamos tentar sempre a laparoscopia, desde que o cirurgião tenha o treinamento e o material adequado. A gente não pode também forçar a barra, só para falar que está fazendo por videolaparoscopia se eu não tenho treinamento. E se eu não tenho material adequado, é melhor fazer a cirurgia convencional, que o nosso objetivo vai ser atingido com mais segurança. Em relação a aspectos técnicos, né? Lembrar que a preparação pré-operatória é a mesma. Então, o indivíduo vai ter que fazer o mesmo risco cirúrgico, a mesma avaliação pré-anestésica, a mesma profilaxia de trombose venosa profunda, a mesma antibiótico profilaxia se for indicada. Então, não vai mudar isso. A videolaparoscopia é uma tática. O procedimento cirúrgico é o mesmo. E o cirurgião pode precisar converter para uma cirurgia aberta a qualquer momento. Então, isso é muito importante, pessoal. A conversão para a cirurgia aberta não é falha. Isso tem que ser sempre conversado com o paciente antes da cirurgia. Quando você vai fazer o termo de consentimento assinado do paciente, tem que estar escrito lá. Tem que falar para ele, qualquer cirurgia laparoscópica, por mais simples que seja, ela pode precisar ser convertida para uma cirurgia aberta. E essa é uma decisão do cirurgião para a segurança do paciente. Ele pode ter um sangramento, ele pode ter uma lesão de via biliar, tá? Ele pode não estar conseguindo avaliar bem a cavidade, o pneumoperitônio não está funcionando bem, o paciente pode instabilizar do ponto de vista anestésico, que você tem que tirar o pneumoperitônio. Tem uma série de coisas que podem acontecer. Então, a taxa de conversão para uma cirurgia aberta é pequena, mas o paciente tem que saber que isso não é um erro, não é uma falha, isso é uma tática. Isso é, na verdade, uma decisão que o cirurgião vai tomar no momento em que ele viu que não vai progredir mais a cirurgia por laparoscopia, sempre pensando no bem do paciente. Então, conversão não é erro, não é falha, é tático. O cirurgião tem que pensar nisso. É melhor converter e resolver o problema do que ficar insistindo em algo que não vai dar certo e pode levar a uma lesão maior. Tá? Então, a conversão
Sempre é possível. E outra coisa importante, sempre anestesia geral. Na videolaparoscopia, por mais simples que seja o procedimento, não dá para fazer hack, não dá para fazer anestesia local. Por quê? Porque o pneumoperitônio ele incomoda muito, então o paciente vai ficar muito desconfortável. Então a anestesia é sempre geral, tá? Então isso aí até é algo que tem que ser colocado na balança na hora de decidir. Por exemplo, na cirurgia de hérnia, vocês vão ver a nossa aula de hérnia inguinal também. Você pode fazer a hérnia por vídeo e a hérnia aberta. Uma dos problemas da cirurgia por vídeo é que na hérnia aberta eu posso fazer uma raquianestesia. Na cirurgia por vídeo tem várias vantagens, mas eu vou precisar de uma anestesia geral. Então, tem que botar isso na balança também de acordo com o procedimento que você vai realizar. Então, nós utilizamos o gás carbônico como gás, seria o melhor gás que nós temos aqui hoje em dia para usar do ponto de vista custo-benefício, tá? Porque ele é extremamente barato e ele tem várias vantagens. Para eu realizar o pneumoperitônio, agora um aspecto técnico importante. Como é que eu coloco esse gás dentro da cavidade? Nós temos duas técnicas. A técnica fechada com agulha de Veress e a técnica aberta, ou chamada técnica de Rasson. Então, o que é isso? Então, é importante que vocês vejam, que vocês cobrem lá no hospital de vocês, os cirurgiões, para mostrar o que é técnica fechada, o que é agulha de Veress, o que é técnica aberta, como que faz a técnica de Rasson, quais são os prós e os contras. Então, a técnica fechada, agulha de Veress, é a mais utilizada. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer uma pequena incisão na pele e introduzir uma agulha às cegas. Tá? Essa agulha de Veress, ela tem um mandril que ela costuma retrair depois que ele perde a resistência da poneurose. Tá? Então, você vai introduzir essa agulha na cavidade, levanta a poneurose e introduz essa agulha com delicadeza. Existe um treinamento para fazer isso, para não lesar as alças, as estruturas dentro da cavidade peritoneal. Passou a poneurose, passou o peritônio, a gente injeta um soro aqui na agulha para ver que o soro está fluindo bem. Então ele está dentro da cavidade. E a partir daí eu conecto a mangueira do gás e ele vai insuflar o pneumoperitônio. Insuflou o pneumoperitônio, aí eu tiro a agulha, pego o trocarte com a ponta e ele vai furar a poneurose e vai entrar. Isso tudo é feito às cegas, então tem risco de lesão na cavidade. Quando existe um bom treinamento, esse risco é pequeno. Então você precisa ter uma experiência para fazer bem essa técnica da agulha de Veress. É a técnica mais rápida e mais utilizada. Tá? Então é a punção com agulha de Veress, a técnica fechada. A técnica aberta ou técnica de Rasson, ela é uma técnica mais segura do ponto de vista do iniciante, de quem está começando, quem não tem um treinamento adequado. Então, os residentes aí que estão treinando dentro da cirurgia geral, ela tem uma vantagem. O que é a técnica aberta? Eu vou realmente abrir a poneurose, vou abrir o peritônio, vou olhar, estou dentro da cavidade. E aí eu coloco o trocarte direto, antes de fazer o pneumoperitônio, sem aquele prego, sem aquela pontinha. Então ele vai entrar suavemente e eu vou insuflar o ar através do meu trocarte, tá? Então eu não preciso usar agulha. Então essa é uma técnica que ela é muito mais segura quando o paciente, por exemplo, tem uma cirurgia prévia. Ele pode ter bridas, aderências. Então, nesse caso, a opção é sempre pela técnica de Rasson. Tá? Então, o paciente tem, por exemplo, um abdômen agudo obstrutivo, ele está distendido, vamos optar pela técnica de Rasson. É uma paciente gestante, o útero está aumentado, vamos optar pela técnica de Rasson. Mas as duas são possíveis, as duas podem ter lesão, mas a técnica aberta, ela tem uma segurança maior porque é tudo sobre visão direta. Ok? Então, guardem isso. Técnica fechada, agulha de Veress, técnica aberta, técnica de Rasson. Aí, uma pergunta frequente na prova. Atenção aqui, estrelinha aqui, asterisco. Pergunta frequente. Quais são as vantagens do CO2? Por que a gente utiliza o CO2? Primeiro, porque ele é um gás transparente. Ele não vai atrapalhar a visão de quem está operando. Segundo, ele não é inflamável. Esse é o principal. Né? Dá para usar oxigênio? Se eu usar oxigênio e acionar o bisturi elétrico, vai explodir a cavidade do paciente. Então não pode usar oxigênio. Né? Então o CO2, a principal característica é que ele não é inflamável. Questão de prova. Qual é a melhor característica para a gente usar ele? Não é inflamável, certo? Ele tem fácil acesso e baixo custo, é extremamente barato, tá? Então você consegue utilizar ele em qualquer local. Ele é altamente solúvel em água, então ele tem uma absorção. A absorção sanguínea do CO2 pode ser um efeito colateral, ele pode dar uma hipercarbia, e isso vai levar a uma acidose
como se fosse uma acidose respiratória por conta do CO2, mas isso, a partir do momento que você desinsufla e a cirurgia termina, isso é resolvido. Por isso que nessa cirurgia sempre tem que usar o capnógrafo, lá o anestesista, para avaliar como que está a sua pressão de CO2, tá? É importantíssimo isso. Mas isso reduz o risco de embolia gasosa fatal. Então, como ele é bem altamente solúvel, a chance de fazer uma embolia fatal é pequena, é muito raro, tá? Então o CO2 ele tem grandes benefícios, principalmente o fato dele não ser inflamável, ele não entra em combustão, tá? Então nós vamos escolher o CO2. Poderia ter um gás melhor? Poderia ter um gás melhor, porém seria extremamente mais caro, tá? Então o mais utilizado aqui é o CO2, o gás carbônico. Aí o que vai importar para a gente agora é a forma de insuflar. Então, seja por agulha de Veress, seja pneumo aberto, a gente sempre tem que começar lentamente. E o nosso objetivo é deixar uma pressão inicial de 6 a 8 milímetros de mercúrio e durante a cirurgia de 12 a 15. Normalmente 12 milímetros de mercúrio. Então o que é isso? O meu aparelho que insufla e injeta o CO2, eu consigo regular. Qual que é o fluxo que eu quero colocar? Eu quero dar 1 litro por minuto, 10 litros por minuto, 20 litros por minuto, ou eu vou insuflar devagar e qual pressão eu quero atingir. Tá? Então a gente consegue regular isso no aparelho. Então eu coloco lá, eu vou deixar a 12 milímetros de mercúrio de pressão dentro da cavidade. Então ele vai insuflando ar, quando chegar em 12 milímetros de mercúrio ele para. E aí você consegue operar de uma forma estável. Escapou um pouquinho de ar na hora que tirou a pinça, na hora que usou o aspirador, ele insufla mais um pouquinho. Então você vai regular sempre a pressão e o fluxo, tá? Agora, a ótica vai ser inserida na cavidade, você vai fazer um inventário, vai ver se teve alguma lesão, fazer o diagnóstico e depois vai colocar os outros portais sobre visão direta, tá? Então vamos lembrar sempre disso aqui. Essa aqui é a nossa ótica, tá? Então, aqui é uma ótica inclinada de 30 graus, então a gente tem aqui a clássica, é um sistema de lentes que você vai conectar aqui a nossa câmera, tá? E aqui a fonte de luz. Agora, toda vez que eu insuflo o gás carbônico, eu começo a ter efeitos colaterais. Então aí a pergunta que vai cair na prova para você, o que é fisiológico, o que é patológico, o que você espera e qual é a conduta? Essa é a principal pergunta sobre videolaparoscopia. Ninguém vai perguntar para você detalhes técnicos da vídeo, de pinça, de aparelho. Vão perguntar para vocês quais são, em relação ao CO2, em relação aos efeitos colaterais, por que ele é positivo, em relação às vantagens da vídeo e quais são os achados fisiológicos. Então é só a gente raciocinar. Se eu for insuflar o ar na cavidade, o que vai acontecer? Ele vai comprimir o diafragma, então a complacência pulmonar vai estar diminuída. Pode acontecer hipercapnia e acidose, como eu já falei, por conta do CO2. Então, durante a cirurgia, o indivíduo vai estar com ventilação positiva, tudo bem, mas a complacência vai estar diminuída. O anestesista tem que pensar nisso também. E isso tudo resolve depois que acaba a cirurgia e tira o CO2. Agora, o importante é insuflar lentamente. Se você fizer um pneumo muito rápido, ele pode ter efeitos colaterais agudos e você precisar ter que suspender a cirurgia, tá? Então, insuflar lentamente. Começa 1 litro por minuto, coloca uma pressão de 6 a 8, atingiu aquilo lá, você aumenta o fluxo e aí você vai operar com uma pressão de 12. Então, guarde esse número. A pressão que a gente vai operar, que não vai ter grandes efeitos colaterais, é de 12 milímetros de mercúrio na cavidade. E o importante é ir insuflando lentamente, conversando com o anestesista. Não teve efeito colateral no início da insuflação, provavelmente não vai ter mais durante a cirurgia. Mas existem repercussões pulmonares. Primeira repercussão aqui, diminuição da complacência pulmonar, a possibilidade de hipercapnia e de acidose. Então guardem essas possibilidades de complicações. Do ponto de vista cardiovascular, dica, isso aqui vai cair na prova, tá? E você vai ficar confuso. O que aumenta, o que diminui? Pensa e raciocina. Se você está enchendo de ar na cavidade, se você está pondo uma pressão positiva lá, está aumentando a pressão. Se está aumentando a pressão na cavidade, o que vai acontecer? Ele vai comprimir todos os órgãos, vai comprimir os vasos, principalmente as veias, que têm uma parede mais fina, elas podem ficar colabadas. Se você tem uma compressão da cava, por exemplo, o que acontece com o retorno venoso? Ele diminui, tá? Então você vai comprimir, isso é diretamente proporcional à pressão que você aplica.
Se você está usando alta pressão, vai comprimir muito a cava e esse indivíduo vai diminuir o retorno venoso. Se aumenta a pressão abdominal, tem uma pressão abdominal muito alta, a PVC também vai aumentar. Então a pressão venosa central aumenta, por quê? Porque comprime a cavidade. Então você vai ter um aumento da pressão venosa central. Também vai ter um aumento da resistência vascular periférica pelo mesmo motivo. Então você está com a pressão abdominal muito aumentada. Então você vai ter, como consequência disso, uma baixa do débito cardíaco. Então essa baixa do débito cardíaco é o que mais cai na prova. Tá? Então o principal efeito do nosso pneumo peritônio é a queda do débito cardíaco. Consequentemente, é esperado um certo aumento na frequência cardíaca. Então, uma certa taquicardia é fisiológico, tá? Mas você pode ter arritmias graves, pode ter bradicardias em pacientes em que já tem alguma alteração de distúrbio de condução cardíaca, tá? E essa queda do débito cardíaco, ela pode ser muito sentida se o paciente for um cardiopata. Então, um dos problemas da videolaparoscopia é se o paciente já tem uma insuficiência cardíaca grave, já tem uma falência de bomba, ele pode não suportar essa queda do débito. Então, seria aí uma contraindicação relativa. Então, você saber qual é o limite que você pode pôr de pressão para o paciente aguentar a cirurgia. Mas guarde isso, você tem uma diminuição do retorno venoso, um aumento da PVC, um aumento da resistência vascular periférica e uma queda do débito cardíaco. As questões vão se repetir, vocês vão fazer dezenas de questões iguais a esse respeito, ok? Então vamos sempre pensar que a cavidade abdominal está com uma pressão aumentada. E quais seriam então algumas contraindicações? Também questão de prova batida. A principal contraindicação absoluta, a contraindicação absoluta chama-se instabilidade hemodinâmica. Não se faz pneumoperitônio em paciente instável. O paciente está hipotenso, o paciente está em choque, não se faz pneumoperitônio, porque ele vai piorar, ele tem uma diminuição do débito cardíaco. Tá? Então, se o paciente for um paciente que chegar lá, seja um trauma grave, seja um choque séptico, se esse paciente estiver instável, não pode fazer vídeo. Essa seria aí a principal. Outras contraindicações, você não tem material adequado e você não tem treinamento. Tá? Então isso é contraindicação. Então essas seriam as contraindicações principais. Mas o que cai na prova principalmente é a instabilidade hemodinâmica. Agora tem outras contraindicações mais relativas. Por exemplo, tem uma doença cardiopulmonar grave, então esse paciente ele vai descompensar por conta do pneumo peritônio, tanto do ponto de vista pulmonar como cardíaco, tem que ser pensado, tem que ser conversado com o cardiologista no risco cirúrgico, no risco cardiológico, tem que ser discutido com o anestesista. Muitas vezes vale a pena tentar vídeo, tá? Você tentar fazer a vídeo com pneumo mais baixo, por quê? Porque a própria incisão no pós-operatório vai diminuir também a ventilação, vai ter dor, o paciente vai passar por outros estresses no pós-operatório. Então isso tem que ser muito bem pensado, não é absoluto, mas pode ser uma contraindicação relativa. Cirurgias prévias. Então, antigamente, todo mundo que tinha cirurgia prévia era contraindicação. Por quê? Pelo risco de ter aderência, de ter lesão no pneumo peritônio. Hoje não é mais. Tá? Você vai avaliar caso a caso. Cirurgia prévia, eu posso fazer vídeo? Posso, mas a recomendação é que faça o pneumo peritônio aberto, técnica de Rasson. Pacientes muito obesos, também, como é que eu vou fazer o pneumo peritônio ali? É muito longe, a quantidade de gordura desse tamanho. Então, não é contraindicação, pelo contrário, a cirurgia de obesidade, a cirurgia bariátrica é feita hoje em dia por videolaparoscopia com ótimos resultados, com muito menos efeitos colaterais, muito menos reação relacionada ao trauma cirúrgico. Mas é claro que para isso você vai ter que ter um trocáter maior, você vai ter que ter pinças enormes, específicas para o obeso. Tá? Então aí o material vai ser adequado, mas não é uma contraindicação. A paciente gestante, pode fazer vídeo? Pode. A paciente está grávida e tem uma apendicite. Você pode operar aberto e pode operar por vídeo. Qual seria a vantagem da vídeo? Você vai ver toda a cavidade, você consegue lavar em cima do útero, no fundo de saco posterior, você consegue limpar bem essa cavidade sem fazer uma incisão mediana, uma laparotomia chifopúbica, nada disso. Tá? Agora, a gestante, se for muito no início da gravidez, você pode ter um aumento discreto na taxa de abortamento e se for muito no final da gravidez, você vai entrar em trabalho de parto prematuro, você pode precisar fazer uma cesariana juntamente com a cirurgia. Então, o problema do terceiro trimestre é que o útero preenche a cavidade e não cabe. Né? Então, você tem que tomar muito cuidado na hora de fazer o pneumo peritônio. Técnica aberta, nunca colocar nada às cegas para não cutucar o útero.
e insuflar o pneumo devagar e tentar manter uma pressão um pouco mais baixa. Uma pressão de 12 milímetros poderia comprimir as artérias uterinas. Então vamos trabalhar com uma pressão de 8, de 10, de 6, se for possível. Sempre a vídeo vai ter benefício para essa paciente também. Tá? Então não é contraindicação desde que você faça o pneumo aberto e que você use uma pressão mais baixa, ok? Então, a nossa contraindicação absoluta, anota aí, dica, atenção, instabilidade hemodinâmica. Esse aqui não pode, tá? Não pode fazer vídeo, tem que fazer cirurgia aberta. Pacientes muito graves, muito instáveis. Complicações. Então vamos ver algumas complicações, então, principalmente relacionadas às punções, né? Então, se você for fazer a punção fechada, agulha de Veress, você pode lesar uma alça, você pode lesar um vaso, essa é uma complicação temida, né? Você acabar tendo uma lesão vascular, você bate na coluna lá, você pode furar a cava, furar a aorta, e aí tem que tentar fazer um bom inventário, olhar toda a cavidade, para se acontecer algum problema, você dá o diagnóstico para corrigir já. O problema é se isso passa desapercebido e você vai diagnosticar depois. Então, problemas de punção. Enfisema subcutâneo. É possível também em algumas cirurgias que esse pneumo peritônio ele faça o enfisema subcutâneo. Então, é uma crepitação. Na cirurgia de hérnia, isso acontece, não tem muita gravidade. Depois que acaba o pneumo, ele se resolve. Embolia gasosa é possível, mas é muito raro. Tá? E o anestesista tem que estar muito atento para pacientes que instabilizem de uma hora para outra. O CO2 causa isso muito raramente. O colapso cardiovascular, naquele paciente que o débito cardíaco mais baixo vai dar a repercussão. Então, cuidado com o paciente cardiopata. A mortalidade de 0,5% com uma morbidade de 4%. Isso é em geral. Claro que cada cirurgia vai ter a sua complicação, tá? Então, a gente vai ter que individualizar. Dá uma olhada aqui, ó, o que é uma lesão vascular, para vocês verem na vídeo, né? Então, vai lá clipar a artéria mesentérica inferior, pronto. Sujou a câmera inteira, desespero, o auxiliar está nervoso, ele tira para limpar e aí está sangrando. Olha o que pode acontecer, né? Se você tiver, você não tem como pôr a mão ali, a cirurgia está sangrando, está em jato, tá, a câmera, todo mundo vermelho, ninguém está vendo nada e o cirurgião ali está tentando clipar esse vaso às cegas e felizmente conseguiu. Então, só para mostrar para vocês que a laparoscopia, ela tem muitas vantagens, mas você tem que estar sempre preparado para uma possível complicação e pode precisar converter rapidamente essa cirurgia. Então tem que ter o material na sala já. Então vamos passar, vou passar aqui para vocês novamente o vídeo. Vamos dar uma olhadinha aqui no nosso vídeo. Então, ó, aqui a artéria mesentérica numa colectomia, né? Então já tinha uma lesão ali, ele foi lá, destamponou e pronto. Tá? Então isso aqui é um desespero aí cirúrgico. O cirurgião tem que ter muita calma nessa hora para controlar a lesão e avaliar se ele vai converter posteriormente. Está sangrando em jato, então esse paciente tem que ser muito rápido, tá? Então isso pode acontecer com qualquer um, né? Isso faz parte do procedimento que na cirurgia aberta você iria comprimir e ia dar um pontinho ali e resolver o problema. Na laparoscopia é bem mais complicado. Então a gente tem que estar preparado, não tem que ter um bom treinamento para você realmente efetivar cirurgias, principalmente as de maior porte. Complicações, então, cada procedimento pode ser o seu, então o que eu disse aqui, na videolaparoscopia, por exemplo, é muito importante a lesão da via biliar, né? Então, na histerectomia, a lesão do ureter, então você vai ter, cada cirurgia vai ter a sua complicação específica. No geral, nós vamos pensar em complicações de punção, tanto visceral como vascular, nós vamos pensar em complicações do pneumo peritônio, da parte cardiovascular e da parte pulmonar, ok? E, só para a gente finalizar, lembrar que existe a cirurgia robótica, né? O que é cirurgia robótica? Né? Você que não sabe o assunto, não é o robozinho que vai lá operar para você. O cirurgião continua operando normalmente. Agora, o que é o robô? O robô é um aparelho, né? Na verdade, a técnica é a mesma técnica laparoscópica. Você vai fazer ali pequenos orifícios, colocar os portais, e o robô pode ter vários braços diferentes. A única diferença é que o cirurgião não fica do lado do paciente, ele fica dentro da sala, mas nesse console. Ele fica aqui como se fosse um joguinho, como se fosse um videogame. Ele coloca a cabeça aqui na câmera, ele fica com uma posição muito mais confortável e ele manipula o robô à distância. Inclusive, isso abre a possibilidade de cirurgias à distância e até em países diferentes, né? Então, assim, o robô é uma tecnologia extremamente cara, é pouco disponível ainda hoje, mas é muito promissora.
Porque ele tem algumas vantagens, né? Então, quais são... Tem que fazer pneu peritônio, é a mesma coisa da vídeo, tá? Mas quais são as vantagens? Ele tem uma precisão de movimento muito maior, tá? Ele tem um aumento da ótica, você consegue ampliar a imagem. Ele tem um sistema que ele tira o tremor, se o tremor acontecer. Ele faz rotações 360 graus que a mão humana não faz. Então o cirurgião ganha uma habilidade extra. Ele ganha a possibilidade de trabalhar com a mão esquerda, com a mão direita, ele posiciona a ótica do jeito que ele quer, então aumenta o campo de visão, que a laparoscopia é muito, muito complicado. Então ele tem mais precisão, melhor manipulação, melhora os movimentos, tem uma visão tridimensional e tem uma ergonomia fantástica. Na cirurgia de hérnia inguinal, por exemplo, o cirurgião fica numa posição na vídeo que ele sai de lá todo arrebentado, né, com dor muscular mesmo, porque a posição é muito ruim. Aqui no robô, não. No robô ele sai confortável, porque ele está bem posicionado, ele está com o corpo apoiado, então é muito mais ergonômico. Então, agora, precisa usar robô para todo mundo? Não. A gente vai usar o robô onde ele vai fazer uma diferença muito grande. Então, para fazer uma vesícula, não muda muito você fazer por robô e por vídeo. Agora, para fazer, por exemplo, uma prostatectomia, que aí você vai precisar avaliar todos os nervinhos lá da região sacral, para não ter lesão, ele amplifica a imagem. Então, é muito bem indicado. Então, cada especialidade, cada área vai utilizando o robô dentro do que é mais adequado. Uma cirurgia de pâncreas delicada, você vai fazer uma anastomose no ducto de Wirsum bem fininho. A anastomose com robô é muito mais fácil que da videolaparoscopia. Então, ele vai ter indicações específicas, ele vai acabar sendo concentrado em centros de grande referência, em centros que têm mais poder aquisitivo, porque a tecnologia ainda é muito cara, mas nós estamos esperando que essa tecnologia faça com que novas pinças sejam desenvolvidas, pinças articuladas, e essa é a tendência do futuro, tá? Então lembrar, robô, se for cair alguma coisa do robô para você, é só saber que o ponto de vista cirúrgico é igual à laparoscopia, faz pneumo, entra o trocátero, o portal, a diferença é que o médico fica do lado, tá? E as vantagens, ele tem muito mais ergonomia, muito mais precisão, e é uma cirurgia que costuma ser mais demorada, inclusive, né? Os principais problemas são em relação ao alto custo e o treinamento adicional que precisa ser feito, tá? Então as cirurgias mais utilizadas hoje é na cirurgia lá da urologia, da prostatectomia, ok? Então isso aí não vai cair nada de muito específico em relação ao robô. O que a gente tem que ter aqui para finalizar? Quais são as vantagens da videolaparoscopia? Tá? Então o paciente tem alta mais rápido, tem menos dor, volta mais cedo para o trabalho, tem uma vantagem estética. As alterações fisiológicas pulmonares, a hipercarbia, a acidose e as cardiovasculares, principalmente a queda do débito cardíaco. As complicações principais, as complicações de punção e as complicações do pneu peritônio, as contraindicações, que são principalmente a instabilidade hemodinâmica, e lembrar também por que a gente usa o CO2. Porque ele é barato, porque ele não entra em combustão, porque ele é incolor, ele é transparente, e ele é facilmente difusível. Então, esses são os nossos principais comentários aqui. Esse é um tema que não é difícil, mas ele tem alguns assuntos teóricos aqui que a gente precisa conhecer, que vão cair na sua prova. Então, façam uma revisão do assunto, comecem a fazer as questões, que vocês vão ver todas as questões se repetindo em relação às complicações do pneu peritônio. Mandem as dúvidas, estou à disposição de vocês aí para qualquer problema. Muito obrigado e até a próxima.